Boa noite, gente. Segunda-feira, segundou. Graças a Deus. Preparado para mais uma semana abençoada? Preparada para mais uma semana cheia da presença? Então vamos começar com o nosso devocional hoje. O tema maravilhoso, chamado e capacitado por Deus. Chamado e capacitado por Deus. A gente vai ler Êxodo 31, do 1 ao 11. Fica aí para ouvir uma palavra poderosa, né? Não por minha causa, mas por causa do que Deus vai falar conosco, né? Eu compartilho meu devocional, eu vou estar lendo aqui de primeira mão, juntamente com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, né? Somos todos irmãos em Cristo. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. Acabei de chegar do culto no lar, foi uma bênção, glória a Deus. Então, os artífices da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e a veste do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que eu tenho mandado. Eu tô rindo aqui, gente, sabe por quê? Porque já eu falo. E aí o texto aqui que se destaca é: enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria para trabalhos artísticos de todo tipo. O assunto não é esse não, mas eu vou falar já sobre preconceito com determinadas coisas. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre algumas picuinhas, algumas coisas que que a religiosidade traz, que são tão desnecessárias, que Deus não considera. Algumas vãs discussões mesmo besta, viu? Coisa assim que dá conteúdo para tanta gente, conteúdo. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Faria. Uns conteúdos assim que tem dado muito likes, muita gente assistindo, mas que não tem base. Eu vou já falar, porque eu sou dessa. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar, então eu vou falar. Mas vamos aqui ao devocional primeiro. Depois que eu ler aqui, aí eu vou falar, porque tem a ver com o assunto. Então, o versículo 3 foi o destaque. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria para trabalhos artísticos de todos os tipos. Eu trabalho
para a Exposição Internacional de Livros. Seu trabalho para a Exposição Internacional de Livros é organizar uma transmissão de rádio ao vivo. Meu chefe falou. Senti medo, pois era um território novo para mim e orei. Deus, nunca fiz nada assim. Por favor, me ajude. Deus providenciou recursos e pessoas para guiar-me. Pessoas experientes na área, lembrando-me dos detalhes que eu me esquecera durante o evento. Em retrospecto, sei que deu certo porque Deus sabia o que era necessário, incentivando-me a usar as habilidades que me concedera. Deus nos capacita quando nos chama para realizar uma tarefa. Quando ele designou Bezalel para trabalhar no tabernáculo, sabia que ele já era um artesão habilidoso. E Deus o equipou ainda mais, enchendo-o do seu espírito, sabedoria, entendimento, conhecimento e diversas habilidades. Deus também lhe proveu um ajudante, Aholiabe, e mão de obra qualificada. Com sua capacitação, projetaram a tenda, os móveis e as vestes dos sacerdotes. Isso foi essencial para a adoração dos israelitas a Deus. Bezalel significa sob a sombra ou proteção de Deus. O artesão trabalhou no projeto durante a vida inteira sob a proteção, poder e provisão de Deus. Que obedeçamos com coragem o seu comando ao realizarmos uma tarefa até concluí-la. Ele sabe o que é preciso e como ou quando concede recursos. Que tarefa Deus o chama a realizar hoje? Em que área você pode orar por sua orientação, pela orientação de Deus? Pois bem, chamado e capacitado por Deus. Esses dias, eu e meu esposo, nós estávamos conversando sobre música, louvores, né? E a gente assistiu um vídeo que estava falando sobre que a maioria dos louvores hoje em dia não é louvor, não é adoração, são cânticos, né? São músicas. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E as coisas minhas com Deus são assim. Oi, Theo. Theo, você tá mexendo com a pessoa errada. Entendeu? Que Deus... Não vou pedir misericórdia por você. Só um minuto, gente. Misericórdia. Então, o que acontece? A gente tá aqui falando sobre chamado e capacitação por Deus. E aí eu tava lembrando, tava eu, meu esposo, a gente estava conversando sobre essas questões de músicas e tudo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ficou martelando. E aí Deus falou assim, vai ler Salmos. Porque a gente estava falando de músicas que hoje em dia tem muitas as pessoas. O que acontece? Algumas igrejas tem muitas músicas que falam da alma, que falam do ser humano, da gente, entendeu? Exalta o nome do Senhor, mas não é exatamente um louvor de adoração, de um louvor a Deus, para culto. Aí ele estava falando, tem louvores que são para o culto, mas tem outras coisas que são músicas, que são cânticos, que não são específicos para o culto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí Deus me mandou ler, vai ler Salmos. Aí eu achei vários títulos de Salmos, porque Salmos
é um livro de cânticos. Cânticos de Davi, de Corá, vários cânticos. Aí Deus começou a me trazer cântico de Débora, cântico... Tem outros cânticos. Se eu não me engano, cântico de Débora, cântico de Moisés ou de Abraão. Tem uns cânticos, outros cânticos na Bíblia. Que eu ainda vou estudar, né? Porque isso foi essa semana que passou. E aí, Deus me falava em Salmos. Deixa eu ver assim, só para testificar aqui. O salmista convida a louvar e celebrar o Senhor. Salmo 95. Aí a gente vai aqui pro Salmo 23. O 32. A felicidade do homem perdoado e a exortação do arrependimento. Eu mandei alguns pro meu marido, sabe? Deixa eu achar aqui, Davi reprova os ímpios, Deus os castigará e salvará os justos. Os títulos dos salmos. A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Aí vem aqui, isso lá no 72. Tem uns aqui, cânticos e salmos de Asaf. As nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. O salmista repreende os juízes por causa da sua justiça. Salmo de Asaf. Vamos lá, bem conhecido. Vamos ver aqui, Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí ele fala, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ok. Cânticos para o sábado. O salmista louva a Deus por amor à sua obra, justiça e graça. E se a gente for olhar aqui, né? Deus é louvado por amor, a sua bondade e veracidade. Tem uns aqui que eu não sei se é o 127, deixa eu olhar aqui. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, está falando do ser humano, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Imagina, cantando isso aí, entendeu? A igreja perseguida, mas não destruída. Salmo 129. Então, Viviane, desembucha aí. Da onde que você está querendo chegar? Onde eu tô querendo chegar é o seguinte, eu virei pro meu marido, né? Deus falou comigo, à noite ele estava trabalhando, eu já comecei a mandar os prints do Salmo, mandei aqui na minha Bíblia, tem um estudo inicial antes de iniciar cada livro, aí mandei aqui, os rabis deram a este livro o nome de livro de adoração. O nome Salmos, no entanto, deriva da palavra grega que significa puxar um barbante. Os salmos são um conjunto de hinos inspirados por Deus, cantados pela antiga nação de Israel e compostos por autores ao longo de mais de 900 anos. O rei Davi escreveu a maioria dos salmos, mas há também hinos de Moisés, Salomão, Asaf e dos filhos de Corá. Contudo, aproximadamente um terço dos salmos é de autores anônimos. Estes antigos hinos relatam uma vasta gama de experiências e sentimentos humanos e orientam-nos a alegremente escolhermos estilos de vida com total dependência do Senhor. E aí eu mandei isso aqui pro meu marido, tem mais, tá, gente? Só que eu não vou ler tudo. Mandei isso aqui, esse pequeno estudozinho aqui, histórico, né, pro meu marido e fui mandando alguns títulos dos salmos. Fui printando e mandando. Quando ele chegou, porque meu marido, ele debate, porque ele estuda muito a palavra.
Quando ele chegou, eu virei e falei assim, amor, você viu os negócios que eu te mandei? Ele falou assim, vi. Eu falei, pois é, Deus falou comigo o seguinte, essas coisas são vãs. Ficar dizendo que os louvores é egocêntrico, é cristocêntrico, não sei o quê. A gente tem que adorar a Deus, não é só na hora de louvar ou dentro do culto, não. A gente tem que adorar a Deus nas nossas atitudes diárias, constantes, de minutos, de segundos a gente tem, sabe? E essas coisinhas, essas discussõezinhas sobre música, sobre pedras preciosas, sobre brinco, sobre isso não edifica em nada. Isso não é o mais importante. O mais importante é fazer o ID, é pregar a palavra, é pregar com as nossas atitudes. O mais importante é espalhar que Jesus Cristo é o Salvador. E aí as pessoas estão esquecendo dessas coisas e fica de picuinha com pequenas coisas. Aí eu falei assim, aí, amor, Deus mandou ver Salmos. Salmos é cheio de cânticos. Cheio de cantos, está dizendo aqui que é um livro de adoração, falando da alma do ser humano, para ele depender de Deus. Aí vão falar da música, porque eu tenho um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aí eu falei assim, amor, para pensar. Quantas pessoas num testemunho que estavam em determinado lugar e botou uma música dessas aí que fala da alma, mas fala de Deus, mas fala mais do ser humano, e que foi extremamente tocado e se converteu ali. Quando eu era criança ainda, eu ia na casa de um primo da minha mãe, no interior do Rio de Janeiro, na roça, e eu lembro quando eu comecei a gostar de louvor, que eles eram crentes, e a minha família não era. E lá era disco. Alguns de vocês ainda nem devem saber o que é disco de vinil. Mas eu já vou fazer meio século, né, queridos? Então... E aí eu lembro que teve uma música que cantava: brilhante será o meu viver, é um mais puro brilho que um homem pode ter. Brilhante, existe um Deus que mudou o meu ser. Nunca mais esqueci a música, tá bom? A sabedoria para que o mundo possa crer. Ninguém crê no mundo da persuasão. A sabedoria humana não está a solução. Então, aí tinha essa e tinha Rosa de Saron. Seu nome era rosa vermelha cravada na cruz. E aí? Marcaram minha vida. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Essa é totalmente adoração, mas as outras nem tanto, se for considerar. Então a gente quer ser muito juizinho, a gente quer ser muito ppp e a gente não é nada. Deus é soberano. A gente não é nada. Sabe o que é nada? É nada. A gente tem que consertar a nossa vida. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e parar de ficar querendo ser juiz da igreja, juiz das coisas de Deus, porque a gente tem muito que comer a palavra e pedir a revelação do Espírito, porque a palavra pura mata, mas o Espírito vivifica. E aí, eu tô contando essa experiência porque tem a ver, gente, ó, chamado capacitação por Deus. Quantos vídeos vocês veem aí falando que as pedras que a gente não deve adorar.
as pedras. A gente não deve adorar nada, nem filho, nem marido, nem trabalho, nem casa, nem carro, nem dinheiro. Isso a gente não deve adorar. Não deve adorar nada, só Deus. Mas aí eu tô falando o seguinte, aí é um trelelê que não pode usar relógio, que não pode usar brinco, que não pode usar anel, que não pode usar nada, né? Aonde está escrito? Aonde? Ah, porque o povo do Egito que usava e e o povo de Israel deixou de ser povo de Israel porque estava usando os brincos lá, as coisas do Egito? Então, o que a gente fala das roupagens dos reis? Vai ler. Os braceletes de ouro. Salomão, então, como é que faz? Que hoje eu estava aqui lendo Reis, Primeira Reis, e aí fala lá de 23 mil quilos de ouro que se recebia. E agora a gente leu aqui no texto de Êxodo que esse artesão aqui, que a gente está falando do estudo, que eu esqueci o nome dele, Bezalel, fazendo as coisas lá com ouro, prata, madeira e pedras preciosas. Vai ler como é a cidade santa lá no céu. As ruas são de ouro, os muros são de quê, gente? De jaspe. Jaspe. Aí a gente quer dizer que, não, quem curte pedras, essas coisas é porque é negócio esotérico. É não sei o que, não sei o que lá, gente. Menos. Menos dessas coisas e mais da palavra. Menos dessas coisas e mais de Deus. Vamos parar de se meter naquilo que a gente não foi. Sabe quem é que recebe a adoração? É o Senhor, não somos nós. O culto não é para mim, não é para você, é para Deus. Se o irmão não canta bem, se o pregador fala errado, queridos, é Deus que está recebendo? Não é para você, sinto muito. Não é para tu, não é para mim. A gente se encontra lá, a igreja é o lugar da gente se encontrar para adorar a Deus. Mas a gente precisa viver essa adoração todos os dias da nossa vida, em todas as nossas atitudes. Esse disse-me-disse de música, o que é louvor, o que é adoração, o que não é. É óbvio que a gente não vai esculachar, tipo assim, louvores que não falam nem o nome de Deus. Não pode, aí não tem nada a ver. Mas aí, se fala de Deus, está contando uma história. Eu vim para o interior do Goiás. Aqui é outra realidade do Rio de Janeiro, irmãos. As músicas, os louvores que se cantam na igreja na hora que dá as oportunidades, são tudo estilo sertanejo. Tem uns que são bem profundos, são de adoração. Outros vão falar da alma do ser humano, do que Deus fez, transformou. E daí? Isso está edificando a igreja? As pessoas estão se sentindo quebrantadas ao ponto de poder escutar a palavra e adorar? Esses louvores estão tocando a alma de alguém? Sabe? Então a gente tem que parar com essas coisas, sabe? A gente tem se colocado num posicionamento de júri popular. Eu já venho falando aqui, Deus já falou comigo isso, eu acho que é desde 2011, que ele é o juiz, Jesus é advogado. Deus não precisa de júri popular na terra, não precisa de júri popular. Eu e você não fomos convidados a ser júri popular. Mas a palavra diz que a gente pode julgar, sim, se a gente... Cara, a gente pode julgar se a gente estiver totalmente correto diante daquilo que a gente está julgando. E também se for viável e edificador para a igreja, para a pessoa. Porque se a gente não souber nem como falar em amor, ao invés da gente trazer a pessoa para Deus, a gente afastar essa pessoa, o sangue vai ser cobrado das nossas mãos. As pessoas têm perdido o temor a Deus. Essa é a verdade. Entendeu? Se colocado em uns posicionamentos aí, porque se Deus for cobrar,
esses posicionamentos de justiça, de juiz que o povo tem se colocado aí, criticando um monte de coisa, você não sabe o preço que aquela pessoa que fez aquele louvor pagou. Você não sabe quantas almas estão se rendendo a Cristo através daquela canção que dizem que não é louvor. Cada um tem um ministério, menino, vai cuidar do seu propósito, do seu ministério. Para com esses negócios de ficar criticando as coisas. Cara, as coisas de Deus são individuais. E aí hoje, lá no culto de oração, me vem com a 2 Samuel, acho que é 2 Samuel 9, se eu não me engano, que fala de quando o rei Davi mandou chamar um descendente de Saul, se existia aí, chamou Mefibosete, que era filho de Jonatas e que estava aleijado, vivendo em Lodebar, esquecido. E Davi lembrou dele e trouxe ele, devolveu as terras do pai dele e ele sentava à mesa. E a pregação hoje foi sobre isso, que a gente pode achar que a gente não é mais nada, que a gente não serve para nada, que a gente está esquecido. Deus se lembra de você e Ele quer te fazer sentar à mesa, te tirar de Lodebar e te colocar com o rei, porque você é filho do rei. Entendeu? Então, a gente tem que parar, gente, com esse negócio de ficar de picuinha, de ficar falando de coisas, de musiquinha, de pedrinha, de brinquinho, de não sei o quê. É óbvio que tudo é com ordem e decência, você não tem que ficar andando nu aí, por aí. Você, né, nem aderir a todo quanto é tipo de modinha que vem aí. A gente é diferente, tem que ser diferente. Quem está sendo transformado por Deus tem uma diferença, entendeu? Mas eu não posso julgar minha irmã se ela, lá no passado dela, se ela encheu o corpo dela de tatuagem, se ela usa ainda brinco, se ela... esses tratamentos são muito privativos, são individuais. A gente assistiu um culto hoje do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do pastor. Não sei o que, Adolfo, eu acho. Falando sobre jejum. Gente, eu tô falando aqui do que eu realmente tô sendo tratada ainda. Eu tive lá no Rio e a minha irmã falou que ia fazer um jejum de 5 horas da manhã às 9 da manhã. E aí eu fui tentar explicar para ela que isso não era bem um jejum, mas da onde é que tem embasamento bíblico para dizer que não é? Aí Deus falou comigo, cala-te, porque jejum é propósito individual entre a pessoa e eu. Sou eu que recebo ou não, quem é tu? Olha aí, pum, entendeu? E aí hoje assistindo o culto aqui com meu marido, com meus filhos, sobre que ele fala sobre jejum. Eu falei, é exatamente o que Deus tinha falado. Existem vários tipos de jejum, o propósito quem faz é você. No final de tudo, o propósito maior do jejum, qual que é? É da gente se consagrar a Deus, ter mais intimidade com Deus. Esse é o fundamento. Agora, o fundamento principal, mas existe os secundários. É para uma batalha espiritual, é para você fazer um jejum porque você quer uma resposta de algo, né? E tem respaldo bíblico. Tem o jejum de Daniel, tem vários tipos de jejuns aqui. Então, sabe o que? Pra gente não ser enganado, para eu finalizar e pra gente orar, é conhecer as escrituras sagradas, buscar ser mais íntimo de Deus para a gente poder ouvir Deus falar conosco, sabe? E não ser enganado, conhecer a voz do seu pastor, do seu Deus.
Porque as pessoas perderam o temor a Deus. Você vê o cara que entrou aí no início da live falando porcaria, quando eu estou aqui fazendo uma coisa séria, falando a palavra de Deus. Não é a primeira vez que isso acontece. Aí você tem que parar, se desconcentra, para você não ficar debatendo, para não te tirar da bênção. Você vai e silencia lá o ser humano. Uma pessoa suja, podre, entendeu? Que só tá com a mente perturbada na pornografia, que tem coragem de ver uma serva de Deus falando da palavra de Deus e vir falar porcaria na live dos outros. O que você pensa disso? É falta de temor, não sabe nem o que tá fazendo. Depois não sabe por que passa pelo que passa. Então, vamos nos preparar para a gente estar orando. Se você tem algum pedido de oração, você entrou agora, Joyce Borges, Mila. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho para eu poder estar orando. Rapidão, porque na hora de começar a orar, eu não olho mais para a telinha. Aí só vou saber do seu pedido de oração quando eu for baixar a live para poder repostar. Tá bom? Ninguém? Então eu vou orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença para declarar, Senhor, que sem ti nada somos, que nós necessitamos de ti. Nos cobre com teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa que entrou nessa live, nem que por um segundo, Senhor, que o Senhor possa entrar em suas vidas, que o Senhor possa entrar, Senhor, na vida das suas famílias, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, libertação, trazendo cura no corpo, na alma e no espírito, Jesus. Aqueles que têm sofrido de ansiedade, Senhor, de depressão, ó Deus, em nome de Jesus, de insônia, dê um sono reparador, pega eles no colo, Senhor, vem com o tratamento, Senhor, das dores emocionais, da alma, Pai, em nome de Jesus, dos traumas. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma noite maravilhosa, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ter sede de buscar mais e mais da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter um dia abençoado, produtivo amanhã, que todos os planos do Senhor venham se concretizar nas nossas vidas, mas que o plano de Satanás seja frustrado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, muito obrigada por ficar até agora, né? Que Deus possa nos abençoar. Se você gostou desse conteúdo, você pode me seguir também. Tem várias lives de vários temas lá que eu já gravei. Um pouquinho de como eu vivo aqui na roça, né? Que eu mudei completamente a minha vida. Vim pra cá por direção de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa ter uma noite de sono tranquila. Beijo nos corações.